Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Espero que bem. Hoje o capítulo é o 32 do livro de Números, da palavra da Bíblia Sagrada de Deus. Mas é claro, antes de começarmos, eu peço que você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e também deixe a sua curtida e o teu comentário. É de graça, não te custa nada e para nós tem um grande valor, porque podemos levar a palavra da Bíblia Sagrada de Deus para mais pessoas. Capítulo 32. Divisão da Transjordânia. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade possuíam rebanhos em enorme quantidade. Vendo que a terra de Jazer e a terra de Galaade eram lugares adequados para rebanhos, vieram dizer a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos chefes da comunidade: Atarote, Dibom, Jazer, Neirã, Ezebom, Elialé, Sebam, Nebo e Meom, terras que Javé submeteu à comunidade de Israel. É uma região boa para rebanhos, e nós, teus servos, possuímos rebanhos. E acrescentaram: Se temos encontrado graça diante de teus olhos, que esse território seja entregue em possessão a teus servos. Não nos faças atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos combater, e vós ficareis aqui? Por que queres desanimar os israelitas para que não passem a terra que Javé lhes dá? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades-Barne para explorar a terra. Subiram até o vale de Escol, observaram a terra e desencorajaram os israelitas para que não entrasse na terra que Javé lhes dava. Naquele dia acendeu-se a ira de Javé, o qual jurou, dizendo: Jamais verão a terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, os homens que saíram do Egito com mais de 20 anos de idade, porque não me seguiram fielmente, exceto Calebe, filho de Jefoné, o Cenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram Javé fielmente. Assim, a ira de Javé se acendeu contra Israel, e ele o fez errar pelo deserto durante 40 anos, até que desaparecesse aquela geração que havia feito mal aos olhos de Javé. E vós, raça de homens pecadores, tomais o lugar de vossos pais, para aumentar ainda mais a indignação de Javé contra Israel. Se deixais de segui-lo, ele prolongará ainda a estadia no deserto, e causareis a ruína de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e lhe disseram: Construiremos aqui currais para nossos rebanhos e cidades para nossos filhos, mas estamos prontos para marchar armados à frente dos israelitas, até que os tenhamos introduzido em seu lugar. Nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas, ao abrigo dos habitantes do país. Não regressaremos a nossas casas, enquanto cada um dos israelitas não tiver tomado posse de tua herança, porque nada herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já teremos nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Moisés respondeu-lhes: Se fizerdes isto, se vos armardes para combater diante de Javé,
e todo guerreiro entre vós passar o Jordão diante de Javé, até que ele expulse seus inimigos de sua presença, e só voltardes depois que o país estiver submetido a Javé, então estareis quites com Javé e Israel, e este território será a vossa propriedade diante de Javé. Mas se assim não fizerdes, pecareis contra Javé, e sabei que a pena de vosso pecado vos alcançará. Constrói, portanto, cidades para vossos filhos e currais para vossos rebanhos. E cumpre a promessa que fizestes. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam a Moisés: Teus servos farão como meu senhor mandou. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos rebanhos e todo o nosso gado ficarão lá, nas cidades de Galaade. Mas teus servos, todos os que estão armados para a guerra, marcharão diante de Javé e combaterão como ordena meu senhor. Então Moisés deu ordens a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes de famílias das tribos de Israel, dizendo-lhes: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben atravessarem convosco o Jordão, todos armados para combater diante de Javé, quando o país for por vós conquistado, dareis a eles a terra de Galaade em possessão. Mas se não passarem armados convosco, receberão sua propriedade no meio de vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben: Como Javé falou a teus servos, assim faremos. Passaremos armados diante de Javé a terra de Canaã, mas a propriedade de nossa herança ficará do lado de cá do Jordão. Então Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bassã, o país com suas cidades e territórios, e as cidades do país a seu redor. Os filhos de Gade reedificaram Dibom, Atarote e Aroer, Atarote Sofã, Jazer, Jegbaá, Bet-Neirã, Bet-Arã, cidades fortificadas e currais para os animais. Os filhos de Ruben reedificaram Ezebom, Elialé, Cariataim, Nebo, Baal-Meon, mudando-lhes os nomes, e Sabama deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filhos de Manassés, partiram para Galaade, e dele se apossaram, expulsando os amorreus que lá habitavam. Moisés deu Galaade a Maquir, filho de Manassés, que aí se estabeleceu. Jair, filho de Manassés, foi também e conquistou suas aldeias, e as chamou aldeias de Jair. Nobe foi para Canate, apoderou-se dela e de suas vizinhanças, e chamou-a Nobe, conforme seu nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, meu povo, por acompanhar esse vídeo até aqui. Mas é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e também deixe a sua curtida e o teu comentário. Obrigado.